quanto mais estruturas móveis você tem na maca, mais frágil fica a maca. Quanto menos acessórios nós tivermos na maca, melhor. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Massoterapeuta do Sucesso. Eu sou o professor Marcelo Dói e vamos hoje começar mais um vídeo para vocês aqui no canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre qual a melhor maca para se comprar no mercado atual. Existem várias marcas de macas, existem vários tipos de macas e é muito difícil eu precisar aqui uma determinada marca ou um determinado tipo de maca para que você compre com total segurança. Mas existem alguns critérios, né? Algumas características que são muito importantes para que você tenha o conhecimento, a informação, para que você possa decidir qual é a melhor maca para você, para as técnicas com a qual você trabalha. Então eu espero conseguir trabalhar esses pontos para vocês, explicar esses pontos para vocês, dar o meu ponto de vista, a minha opinião, tá? E no final desse vídeo, então eu quero que vocês acompanhem, porque lá no final desse vídeo eu vou dar a minha opinião em relação às marcas que eu gosto, embora eu já falei bastante aí para vocês, né? Já dei bastante dica em relação a isso, as marcas que eu gosto e as marcas com as quais eu trabalho aqui no meu dia a dia. Mas isso muda muito com o tempo. Como vocês sabem, eu já estou no mercado há muito tempo, né? Então, quando a gente montou a clínica, lá em 2004, 2005, né, existiam algumas marcas. Hoje, o mercado expandiu muito. Então, eu fiz uma pesquisa rápida ontem à noite, e se você olhar no mercado, existem inúmeras marcas, T-Saper, Goldman, Beltex, Agrotrama, que mais? Tem também, fora as tradicionais, Max Massagem, Legno, tem umas outras que realmente, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque elas podem ser muito frágeis. E aí, né, o barato acaba saindo caro. Por quê? Porque ela vai quebrar logo e você vai ter que comprar uma nova. Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Bom, hoje, se você for me perguntar em relação a qual maca eu prefiro, uma das principais características, e aí que eu falo assim, a característica número 1, que eu considero muito importante na hora de você decidir qual maca vai comprar, é em relação a se ela é fixa ou se ela é portátil. Fixa ou portátil. O que vocês acham? Muitas vezes, aqui, as pessoas tomam uma decisão baseada no preço. Por quê? Porque as macas fixas tendem a ter um preço mais baixo, tendem a ser mais baratas. Mas as macas portáteis, né, por serem mais flexíveis, versáteis, acabam tendo um preço um pouco maior. Qual que é a diferença? Às vezes as pessoas pensam assim, eu tenho meu espaço próprio, então eu vou comprar uma maca fixa. Por quê? Eu não vou sair de lá, não vou atender domiciliar, mas quando a gente está começando, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E mesmo ao longo da carreira, existem inúmeros fatores ou inúmeras ações que acontecem na nossa vida que a gente não consegue prever isso. E baseado na minha experiência, e eu garanto assim, são quase 20 anos de experiência, né, atuando com a massoterapia, aqui no Brasil, 15 anos, muitas das vezes você vai e volta, é um ciclo muito grande. Então, a possibilidade de você já estar preparado para essas inúmeras situações é melhor, é mais garantido. Isso significa o quê? Que se a pessoa vier me perguntar qual maca é melhor, uma fixa ou uma portátil, com certeza eu indico, eu recomendo comprar uma maca portátil. O que é aquela maca portátil? Aquela que você consegue fechar em maleta.
né, que tem no mercado. E hoje existem várias macas e marcas desse tipo. Então você consegue dobrar os pés e você consegue fechar ela, e aí você consegue atender no seu espaço com essa maca e consegue também atender domiciliar, consegue atender em eventos, você consegue atender em empresas, você consegue levar a maca para atender empresas. Então olha a versatilidade de ter uma maca portátil. Isso faz, sim, muita diferença, principalmente para quem está começando no negócio. E até mesmo quando você faz parcerias, porque no começo o cliente não consegue vir até você sempre, lembra? Você também tem que ir até o cliente. Por quê? Porque você está iniciando, você tem que mostrar o seu serviço. E às vezes você pode fazer parceria com uma academia num dia da semana, uma parceria com um salão de beleza na outra semana, uma parceria com uma escola de natação no outro dia e, por fim, fecha o seu ciclo atendendo 2, 3 dias no seu próprio espaço, tá? E para que você consiga atender com qualidade os seus clientes, você tendo essa maca portátil, acaba facilitando muito o seu trabalho. Então, a portabilidade da maca faz muita diferença. Então, você, estando preparado para essas possibilidades, ajuda muito, facilita muito o seu dia a dia. Além disso, às vezes mesmo você tendo o seu espaço, mas você varia o tipo de serviços, isso também facilita quando você tem uma maca portátil. Por quê? Porque você fecha a maca, guarda ali no armário, no cantinho e consegue colocar, por exemplo, um tatame para fazer aula de yoga, para fazer aula de meditação, para fazer aula em grupos ou em dupla de alongamento no chão. Então, olha a possibilidade de serviços, de alternativas de serviços que você pode gerar para o seu negócio, para o seu espaço, quando você consegue tirar a maca e colocar num outro lugar sem ocupar um grande espaço. Então, tem todos esses fatores que interferem e que realmente me fazem crer que a melhor opção, mesmo para se você está começando ou se você já é um massoterapeuta experiente, é você pensar na aquisição de macas portáteis. Outra dica que eu dou assim em relação, por exemplo, à fase sensei que eu estou. Então, você está lá na fase iniciante, você não sabe o que você vai encontrar pela frente de serviço. Então você vai procurar atender aquilo que aparecer para você, certo? Na fase júnior e na fase sênior, você já vai encontrar várias atividades, mas vai conseguir delinear um pouquinho para o seu mercado, né? Para o seu estilo de trabalho. Às vezes você já tem ali uma técnica mais definida, e aí as macas podem ir variando. Mas neste momento você também, teoricamente, vai ter mais recursos para poder comprar outros tipos de macas. E aí tudo bem. Agora, eu na fase sênior, na fase sensei, eu preciso das macas portáteis para poder levar para os lugares que eu vou dar o curso. Porque nem sempre, né, a gente tem um espaço próprio para dar cursos. A gente às vezes loca sala em hotel, sala de convenções, ou faz uma parceria com outro espaço e aí a gente precisa levar as macas. Eu vou fazer uma aula demonstrativa na faculdade, eu preciso estar levando a maca. Então, quando eu tenho essa maca portátil, mesmo, por exemplo, eu na minha fase, eu consigo, né, ter mais possibilidades quando eu tenho uma maca portátil. Então, característica número 1, portabilidade. Eu recomendo a compra de uma maca portátil em relação à maca fixa, tá ok? Vamos lá. Característica número 2. O que é importante? O suporte de peso. Então, nós temos vários tipos de macas, desde aquelas mais simples, de alumínio, outras de madeira e algumas de ferro. Elas têm essas características, esses materiais que são utilizados, mas que teoricamente nas especificações, vem ali o peso que suporta. E esse peso, nós temos que pensar que vai ser o peso do cliente,
deitado na maca, então ele é um peso bem distribuído. Por mais que o seu cliente tenha lá um peso de 120, 150 quilos, ele vai estar bem distribuído ao longo da maca. E praticamente todas as macas vão aceitar esse tipo de suporte. Mesmo as de alumínios, que são mais frágeis que eu conheço, elas ainda suportam até 150 quilos. Mas você tem que pensar que, às vezes, você precisa fazer uma pressão, uma força em cima do seu atendimento, do seu cliente. E isso gera uma carga maior de peso em cima da maca. Então, ela não pode ter apenas 150 quilos. Não comprem macas desse peso. Vocês precisam pensar em algo que suporte ali pelo menos 200 a 250 a 300 quilos. O que eu digo 300, por quê? Porque às vezes você, terapeuta, já pesa 100, 120 quilos. Né? Você tem lá 1,90 m, 2 metros de altura, então você tem que considerar isso também, que se eventualmente você precisar subir na maca, né, ou fazer uma descarga de peso maior, você vai ter que considerar o seu peso também, tá? Então por isso que de 250 para cima é o ideal. Né, na minha opinião, que nem eu peso, eu tenho, né, 90 quilos. Então, se eu atendo um cliente de 120 quilos e eu subo na maca para fazer o atendimento de uma região lombar, da coxa, de algum movimento que eu preciso estar aplicando ali naquele momento, ainda suporta. Por quê? 120 mais 90 dá 210. Se a maca suporta 250 quilos, estamos tranquilos. Agora, um detalhe importante, tá? Um detalhe importante. O cliente, ele vai estar deitado ali no meio da maca, tá? E no meio da maca, geralmente você tem só aquele suporte de placas de madeiras, né? A base mais forte, que dá mais resistência para a maca, são as partes laterais. E aí, tanto faz maca de madeira ou maca de ferro, tá? Maca de madeira ou maca de ferro. As partes laterais, eles possuem uma resistência, um suporte mais forte que aguenta um peso maior. Se você pisar mais centralizado no meio da maca, é um ponto mais frágil. Então não adianta nada, você tem que também tomar cuidado com isso. Não adianta ter uma maca que suporta 300 quilos, mas se você colocar 100 quilos naquele ponto médio, ela vai rachar, ela vai trincar, ela vai quebrar. Então tem que tomar cuidado com isso também. Todas as macas portáteis, elas praticamente possuem duas placas, uma no meio, onde num canto, né? E aí no meio tem a dobradiça e tem um suporte mais forte. Então ali no meio você consegue pisar tranquilo, além das bordas da maca. Mas nesse quadrado no meio, nesse ponto médio, acaba sendo mais frágil e tem que tomar cuidado, mesmo ela tendo um suporte de peso maior, tá bom? Então, na minha opinião, para que você compre uma maca que suporte um peso bacana, que vai aguentar aí o seu peso, mais os pesos dos clientes, para que você consiga atender com tranquilidade, sem o medo da maca quebrar, espatifar no chão e lesar ali o seu paciente, gerar uma situação constrangedora, é a partir de 250 quilos. Se você, lógico, for uma pessoa muito pequenininha, pesar menos, pode até ser um pouquinho menos, mas na média aí, 250 quilos tá bacana, tá? Então, segunda característica, suporte de peso, 250 quilos, do cliente e do terapeuta juntos ali, principalmente se você precisar subir na maca, é o peso total. Mas mesmo se você não pisar, quando você aplica a pressão, a força, você tem que somar isso com o peso do cliente para saber se aquela maca vai suportar o peso total ou não. Bacana? Vamos lá continuar. Terceira dica. Temos que pensar na versatilidade dessa maca. E quando a gente fala em versatilidade, é na possibilidade de atender vários tipos de serviços com essa mesma maca. E um aspecto que faz muita diferença é a regulagem de altura. Então, quando você me pergunta se a maca é portátil, ela é
ela suporta um peso bom, mas ela tem que ter regulagem de altura. Então, por exemplo, se eu quero atender um paciente com uma massagem relaxante ou uma drenagem linfática, que eu não preciso fazer muita intensidade de pressão, eu coloco ela mais alta. Geralmente as macas, elas vão dar ali na altura do quadril ou um palmo abaixo da altura do quadril, que é uma altura bacana para que você consiga fazer os movimentos da drenagem, da massagem relaxante, tá? Então, é uma altura muito boa, que é a altura relativamente alta da maca. Mas quando eu vou pensar em fazer um shiatsu, por exemplo, eu preciso dela mais baixa. E aí a altura ideal é a que a gente fala lá na técnica, que é até a altura do joelho. Geralmente as macas, elas não vão conseguir chegar ali mais precisamente até a altura do joelho. A altura mínima que as macas que estão no mercado hoje oferecem, até por uma questão ali de segurança da maca, né, de estrutura, de fixação, é uns 65 centímetros. E já é uma altura assim, às vezes ela não é uma ideal, mas ela já te permite descarregar um peso maior do seu corpo na hora de aplicar a técnica. Então, por exemplo, o shiatsu, por exemplo, a quiropraxia, por exemplo, um seitai, as manipulações, ou para fazer um alongamento, né, a maca mais baixa acaba sendo mais fácil. Para atender, por exemplo, uma massagem esportiva, que você tem que fazer muito mais pressão, tá? Então, quando você atende clientes que precisam de mais pressão, de mais intensidade, né, quanto mais baixo a maca for, melhor para o terapeuta trabalhar, porque você consegue usar mais o seu corpo. E isso é importantíssimo para que você tenha sobrevida na carreira. Se você não usar o seu corpo, pode ter certeza que em 5, 10 anos no máximo, você não vai conseguir mais atuar na massoterapia. Então, esse aspecto da regulagem de altura é fundamental. Na minha opinião, é um aspecto importantíssimo e indispensável na compra de uma maca, tá? Então, resumindo até aqui, ela tem que ser portátil, ela tem que suportar pelo menos 250 quilos de peso sobre ela e tem que ter regulagem de altura. O que mais é importante a gente pensar? E aí entra o aspecto do material de qual ela é feita. Então, as macas variam muito de peso. Já que a gente está pensando em algo portátil, a gente está pensando em algo versátil, a gente também tem que se preocupar com o peso da maca. E geralmente o peso das macas, elas acabam variando entre 12 até 20, 22 quilos. E se você, então, é uma pessoa menorzinha, que tem menos força para transportar, é importante buscar uma maca que tenha um peso menor. E aí, as macas de madeiras costumam ter todos os requisitos mínimos necessários para que você tenha uma boa compra. E eu não estou falando de marca aqui. A princípio, as de alumínio a gente acaba descartando muito, apesar de elas serem leves, tá? Mas elas são muito frágeis, tá? Então, eu acabo não indicando as de alumínio. Mas as de madeiras, elas possuem um peso médio ali de 12 até 15 quilos, tá? Mas você consegue carregar elas. Se você é uma pessoa menor ainda, compra aquela capa que você tem uma alça que você consegue colocar no ombro. Então você consegue fazer a garra do suporte na própria alça da bolsa e você ainda tem o apoio do ombro para ajudar no transporte. E aí facilita muito para você transportar a maca, além de você cuidar de preservar também a maca de esbarrar em algum lugar ou de encostar em algum lugar e aí eventualmente rasgar, prender, né? Então sempre tem isso nas macas, nos transportes. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando você tem a maleta, a capa, né? Você consegue ter mais cuidado e garantir ali, né, a qualidade da sua maca, porque você não vai estragá-la tão fácil. E isso também é muito importante, porque
muitas vezes, assim, a maca, ela tem uma durabilidade muito grande, mas se você não cuidar dela, com certeza ela vai estragar muito mais rápido, não tenha dúvidas disso, tá? Então a gente tem que ter esses cuidados e ajuda muito. O peso nesse aspecto é muito importante. As macas de ferro, da Max Massagem, por exemplo, elas são muito boas, muito resistentes, aguentam peso maior, mas infelizmente elas têm um peso muito maior. Teve um período que as pessoas pensavam em fazer macas ali de fibra de carbono, mas acabou elevando muito o custo da maca e ficou inviável para o mercado, porque as pessoas não conseguiam comprar. Então, não que seja a minha preferência absoluta, mas com certeza hoje, analisando o custo-benefício do peso da maca e a possibilidade de facilidade de transporte dela, né, a maca de madeira acaba sendo a melhor opção, né? E nós temos inúmeras marcas no mercado em relação a isso. Lógico que das mais conhecidas, né, a gente tem lá a Legno, então a gente tem que pensar nesse aspecto. Essas características, as 4 características que eu falei para vocês, são, na minha opinião, as mais importantes, tá? Aquelas que faz muita diferença na hora de você comprar a maca, que é a portabilidade, então ela tem que ser portátil, do tipo maleta, ela tem que, né, suportar um peso adequado, 250 quilos no mínimo ali, ela tem que ter regulagem de altura e ela não pode ser pesada, no máximo 15 quilos de peso para você poder transportar. Porque isso é que gera as versatilidade quando você compra esse tipo de maca. Mas não são apenas essas características que a gente tem que considerar na hora de comprar a maca. Por quê? Porque tem o apoio de cabeça, que também é muito importante. Só que ele, muitas vezes, ele não é o principal aspecto, porque a maioria das macas possuem um apoio de cabeça bacana. Mas tem uns que ficam meio soltos, meio bamba assim, e aí, no final do vídeo eu vou falar mais especificamente a minha opinião em relação a isso, tá? Mas o apoio de cabeça tem que ser mais fofo, por quê? Porque o cliente vai ficar ali uns 40 minutos, 30 minutos, apoiado, deitado na maca de barriga para baixo. Então, o apoio de cabeça tem que ser macio e tem que ser confortável. Eu já vi algumas macas que eles têm um desenho meio quadrado, outros uns desenhos mais retângulos, mas o melhor mesmo, e até o mais comum, são aqueles em círculos, meio ovalados, né, que acaba dando um conforto e um encaixe melhor aqui na nossa face. Tudo bem? Então, analisar também, observar as fotos, as imagens da maca que você vai comprar, ou se você vai comprar pessoalmente numa loja física, colocar ali a cabeça mesmo, o suporte, para que você consiga ter ali a sensação real de como que é quando você apoia a cabeça. Então, isso é um aspecto importante. Não é fundamental para você escolher a maca, por quê? Porque existe a possibilidade de você ir aí na sua cidade, numa casa de espuma, né? E de repente você consegue moldar o pessoal dessa casa de espumas, eles sabem, se você levar a que você tem, mas se você fala assim, ó, eu quero uma espuma de melhor qualidade, que seja mais firme e ao mesmo tempo macio, para poder fazer o suporte do cliente. E aí, ele vai fazer uma ali, numa espuma densidade 28, de repente, que é bem bacana, que é o que eu costumo fazer aqui, e às vezes a gente pode aumentar 1 centímetro da altura para deixar o encaixe mais confortável, fazer uma borda mais redondinha. Ele consegue fazer ali na espuma. Conversa com o pessoal da Casa das Espumas lá, né, que você consegue desenvolver uma cabeceira bem bacana com isso. E depois você pode levar para um tapeceiro. E esse tapeceiro vai fazer a capa ali para você. E ele pode até fazer uma capa com zíper, porque aí depois, quando essa espuma ceder dali uns 2, 3, 5 anos, você só troca a espuma, coloca uma espuma nova e ela fica novinha em folha. Então tem ali
que o pessoal tem usado muito agora, que é o couro náutico, que acaba sendo mais resistente, ainda mais nesse período de pandemia, porque a gente tem que limpar com muito álcool. Algumas pessoas têm usado o peróxido, que acaba sendo mais barato, mas ele corrói bastante o material. Então, se você usa curvim, couro, ele resseca bastante. E esse couro náutico, como ele é para aguentar barco no navio, assento de barco, de navio, mas em ambiente externo, ele tem essa resistência maior e acaba sendo bacana e não é muito mais caro. Eu acabei trocando aqui na minha clínica todas as cabeceiras e ficou num preço bem interessante, na faixa ali de 50, 60 reais. Então vale a pena pensar nesse aspecto e é por isso que você tendo essas outras alternativas, a maca ali, a cabeceira, ela não é um aspecto assim determinante para você não comprar aquela maca, desde que ela atenda os outros pré-requisitos que eu considero mais importante, tá? Um outro aspecto que vale a pena a gente analisar é a largura da maca. Então, se você é uma pessoa muito pequena, né, que eu digo ali 1,50 m, 1,60 m, você tem que pensar que se você comprar uma maca muito larga, você não vai conseguir trabalhar muito todas as bordas. E aí uma maca de 60 centímetros, 65, que é padrão, acaba sendo suficiente para você. O que você tem que pensar é que às vezes, se você atender um cliente muito grande, né, de 120 quilos, com 1,80 m, 90 m, uma maca com uma largura de 80 centímetros acaba sendo o ideal. Então, hoje em dia, o pessoal acaba indicando mais essa maca estilo spa, que é de 80 centímetros, que acaba sendo mais larga. E aí, por exemplo, quando o cliente está deitado na maca, o braço não fica caindo. Ele consegue apoiar confortavelmente o braço do lado do corpo, tá, na maca. Tem espaço para isso, mesmo que a pessoa seja um pouco maior. Se você não tem, a gente sempre pede para a pessoa colocar lá a mão, né, entrelaçada os dedos e coloca em cima da barriga, que costuma dar um suporte bacana também, sem ficar caindo para fora. Mas você tem essa possibilidade ali em relação à largura da maca. Então é uma outra característica interessante. Quanto mais larga a maca, teoricamente melhor. Por quê? Porque gera mais conforto para o cliente. Na hora dele deitar, ele sente mais segurança. Até na hora que ele vai virar, né? Então ele está lá de barriga para baixo. Aí você pede para ele virar de barriga para cima. Se a maca é muito estreita, na hora dele querer virar, às vezes ele fica muito tenso. E isso também tem que ser levado em consideração. Quando ele tem um espaço maior, ele consegue virar mais tranquilo, tá bom? E pensando nesse aspecto, algumas macas possuem alguns acessórios, que é o quê? Justamente para o braço. Então, se você tem uma maca menor, né, 60 centímetros, você pode também adquirir aqueles suportes que vem na lateral, que você encaixa, para justamente colocar o apoio do braço do cliente. É algo essencial? Não, não é algo essencial. Mas se você puder estar adquirindo, ou como eu vi em alguns kits, em algumas vendas, esse suporte já vem disponível, entre aspas, gratuitamente, porque já deve estar embutido no preço lá, né? Mas é uma possibilidade interessante. É uma alternativa para você comprar uma maca mais estreita, mas que você ainda consiga oferecer um conforto para o apoio dos braços do seu cliente. Então, esse é um outro aspecto importante. Você tem, então, dessas características, que pensar no apoio de cabeça. O que você tem que observar ali? O apoio de cabeça dessa maca, a largura da maca, se ela vem com apoio de braço ou não, né? Então, se você tem uma maca mais estreita, você tem a possibilidade de ter um apoio de braço. Uma outra característica que as macas de hoje têm apresentando é aquela possibilidade de você levantar ou a parte da frente da maca ou a parte de trás da maca, para que ela fique mais inclinada. Então, essa é uma característica que até é interessante para quem trabalha mais na área da estética, porque vai trabalhar um pouco, por exemplo, sobrancelhas, ou vai fazer alguma coisa nos olhos, na face, né? E ele pode, de repente, ficar um pouco mais inclinado, para ter uma postura mais confortável. Mas para a massagem em si, não faz diferença nenhuma.
nem em relação à inclinação da parte da cabeça, do tronco superior, nem das pernas, porque você pode ali, eventualmente, colocar um travesseiro, um puff, para na hora de fazer a reflexologia, né, conseguir elevar um pouquinho as pernas. Então não precisa ter o suporte da maca para você levantar. Esse valor a mais que você compra acaba não fazendo a diferença. E quanto mais estruturas móveis você tem na maca, mais frágil fica a maca no geral, entendeu? Então, por isso que quanto menos acessórios a gente tem na maca, melhor. Quanto menos acessórios nós tivermos na maca, melhor. Às vezes dá uma impressão de que quanto mais acessórios, né, suporte disso, suporte daquilo, pé, mão, cabeça, melhor. Mas, na verdade, quanto mais acessórios você tiver, né, e não for do seu uso, vai piorar mais a sua movimentação ao lado da maca. Então a gente tem que pensar nisso também. E deixa a maca mais frágil. Quanto mais suportes, mais inclinações, mais acessórios você tiver, mais frágil fica a maca. Por quê? Mais parafuso ela tem. Então quanto mais inteiriça a madeira, mais resistente ela fica. E isso faz diferença lá no final, né? Principalmente na questão da durabilidade das macas, tá? Então, por isso que eu não gosto muito quando tem esses tipos de acessórios. Mas se você gostar da ideia e tiver ali num preço bacana que você escolheu, também não é aquela condição que fala assim, que exclui de comprar essa maca. Não, você pode estar adquirindo tranquilamente. Por quê? Porque ela não vai atrapalhar ali no geral do atendimento. Só fique atento em relação à durabilidade, tá? Só um ponto a gente tá. Então você tem que cuidar um pouquinho mais na hora de você utilizar esse recurso de inclinação da maca, tá ok? Bom, o que mais que a gente tem para falar das macas? Muitas pessoas, assim, me perguntam em relação à cor da maca. E muitas vezes, assim, tem alguns aspectos que as pessoas falam assim, e eu não sei por que também, vende-se muita maca azul bebê, azul clarinho ou azul escuro. E na maioria das vezes, assim, as pessoas não gostam muito desse tipo de maca, os clientes não gostam muito desse tipo de maca, porque lembra hospital, né? Então, é uma cor assim que não é ruim, mas não é das melhores. E quanto mais claro, azul bebê, ou verde turquesa, ou branco, ele suja muito, suja muito. E principalmente se você for trabalhar nessa versatilidade domiciliar, então eu não indicaria, né, uma cor muito clara. E eu gosto mesmo do preto ou do marrom escuro. São cores muito bacanas. Se você puder trabalhar com marrom, é legal. O que eu fiz? A primeira vez, marrom geralmente o pessoal não vende, né, nas empresas. Mas você tem lá, eu comprei uma preta e depois quando eu tive que reencapar, porque tem uma durabilidade, né? E a gente faz a manutenção, a gente faz uma renovação ali, eu coloquei marrom escuro. Ficou linda a maca. Marrom escuro realmente é uma cor muito interessante, muito bacana e que fica bem bonito nos ambientes, tá? Então o marrom escuro é a melhor opção que eu tenho, mas quando eu compro nova, dentre as opções que a maioria das empresas oferecem, eu sempre escolho o preto. Se ele não tem o preto e eu preciso muito da maca, no máximo ali um azul escuro. Um azul escuro, por quê? Porque o escuro acaba escondendo mais, né, o tempo de uso dela, que ela vai riscando, vai ficando mais velhinha, mas ela aparece menos e suja muito menos também, né, uma maca na cor mais escuras, tá? Bom, eu acho que a gente já falou bastante sobre esses aspectos da maca. O que eu deixei aqui para o final é para falar das marcas especificamente. Eu costumo recomendar, e sempre escrevo lá, respondo nos comentários, as marcas que eu conheço pessoalmente, porque senão, às vezes, né, pode dar uma má impressão. E aquilo que foi bom para mim, mesmo das marcas que eu falo, não necessariamente vai ser bom para outra pessoa. Então, no começo,
Nós trabalhamos só com as macas da Max Massagem, aquelas macas de ferro. Só que essas macas realmente elas são muito pesadas. E aí às vezes para você transportar acaba ficando inviável. E até para deslocar às vezes de uma sala para outra no próprio ambiente fixo, não fica legal, tá? Acaba gerando um desgaste desnecessário, tá bom? E hoje em dia, né, por incrível que pareça, as melhores marcas de maca são das macas de madeiras. Só que, para minha surpresa, né, esses tempos, como veio vindo muita pergunta em relação a isso, eu acabei fazendo umas pesquisas e descobri que existem inúmeras novas marcas de macas. Antigamente, a gente só pensava na Legno, né, a Legno que dominou muito. Só que a Legno tem aqui, é uma opinião minha, ela piorou muito no suporte de cabeça. Ela fez uma haste que encaixa ali na maca muito estreita, então fica muito bamba, né, o apoio de cabeça, fica muito solto. Eles precisam aumentar e melhorar ali aquela estrutura, além do próprio velcro que encaixa a almofada da cabeça na madeira, no apoio, no suporte, também acabou ficando muito simplesinho. Então eles precisam melhorar bastante isso e até uma queixa que eu fiz no site deles. Eu espero que um dia eles olhem isso, né, e voltem atrás e melhorem essa estrutura, esse suporte de cabeça. Mas como eu disse para vocês, isso para mim não é o fundamental. Por quê? Porque eu consigo adaptar isso. É só eu colar mais velcros, faço o suporte, que aí eu consigo encaixar e melhorar esse apoio de cabeça, tá? Ou eu compro de uma outra marca e uso na maca deles, porque você consegue, né, ter esses apoios de cabeça, geralmente eles são mais universais, né? Então a gente tem essa flexibilidade também. Então, a maca da Legno, geralmente a de 80 centímetros, portátil, com regulagem de altura, é, na minha opinião, considerada uma das melhores macas que existem. Existe uma outra marca chamada Beltex, né? Ela não aparece muito no mercado. Quando você digita no Google maca massagem, ela não é uma das primeiras que aparece, não sei por quê. Mas ela tem uma boa estrutura, uma boa base também, e ela é bem bacana de você estar procurando. Eu tenho duas dela, comprei elas usadas de uma colega, de uma amiga que tinha, né, que ela tinha uma escola de cursos, então ela tinha várias macas, e aí sobraram duas lá, ela me fez por um preço bacana, e eu acabei comprando e deixando instagado. Por isso que elas são na cores azul, tá? Mas eu uso ela para ministrar cursos, então não tem problema, né? Mas elas são muito boas também, de madeira, com peso adequado, fecha estruturas, encaixes, tá? Perfeito, então da marca Beltex. E existem outras agora que eu dei uma pesquisada mais profundamente, que é da Kelter, que me parece também boa. Eu vou estar fazendo um review, então se você quiser saber mais sobre essa marca, um colega meu, um amigo meu, um aluno meu na verdade também, ele comprou essa maca e daqui uma semana mais ou menos deve estar chegando, então lá no Instagram eu conversei com ele, dele me emprestar um pouquinho essa maca para eu poder fazer uma análise, um review, para ajudar as pessoas a saber se essa maca é boa ou não. Por quê? Dessa marca Kelter, ela veio com um preço muito bacana, muito bacana. Então, se você tem interesse em saber dessa novidade no mercado, de uma maca de madeira, com peso bom, regulagem de altura, com bons acessórios, na teoria, né, a gente vai fazer esse review. Me acompanha lá no Instagram, que daqui mais ou menos uns tempos a gente vai estar apresentando isso para vocês lá, tá? Inclusive, se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gosta desse tipo de conteúdo, então dá um like, compartilhe com seus amigos massoterapeutas principalmente, porque você ajuda aqui muito o canal. Não esqueça de curtir. Se você quer uma opinião de uma marca específica que você viu, achou na internet, coloca aqui, né, nos meus comentários, coloca o link também, pode colocar o link de onde você viu, que você comprou, porque aí já clico lá, já vou ver lá o material e aí eu posso dar a minha opinião para essa marca ou qualquer outro, pode ser até cadeira de massagem também, se vocês quiserem, tá? Que eu dou a minha opinião e tento ajudá-los na compra de um produto de melhor uso para o seu tipo de trabalho.
porque assim, não existe um ideal para todo mundo, tá? Vai depender das técnicas que você trabalha, vai depender do tipo de serviço que você aplica, de onde você atende, de como você atende. Então, todos esses fatores precisam ser levados em consideração para você fazer uma boa aquisição de uma boa maca de massagem. Mas lembrando que a maca em si, ela não é obrigatório para você começar a atender, né? Você pode começar a atender ali num colchonete, num edredom, tá? De qualquer maneira. Então não pensem que a maca é pré-requisito para atender com massoterapia. Mas lógico, se você tiver condições, é muito bacana, é muito interessante, dá uma ideia de profissionalismo maior para que você atenda da melhor maneira correta, tanto para os seus clientes como para você, profissional terapeuta, tá? Acaba gerando um conforto e você consegue realizar as suas manobras, manipulações da maneira mais correta e adequada, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo e me segue lá no Instagram, @massoterapeuta-sucesso. Abraços, muito sucesso para vocês e até o próximo vídeo.